Convidar vocês para nós abrirmos a nossa Bíblia, se você tiver a Bíblia em papel, se você quiser ligar aí o seu iPad, o seu telefone. Eu queria muito que você acompanhasse o texto comigo, que nós vamos meditar nessa manhã, que está em 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 12. Vamos gastar aqui um tempo, passar um tempo nesse texto. Eu quero dar as boas-vindas e também agradecer a Deus pelas pessoas que nos acompanham através do Facebook Live, também da transmissão aí por outros veículos da mídia. Que Deus possa abençoá-los também de uma forma grandiosa, onde vocês estiverem. Irmãos, se você está visitando aqui, nós estamos ministrando, estudando juntos, orando juntos, pedindo a Deus que fale conosco, num texto que está na primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica, uma igreja ali na Grécia, quando ele escreveu sobre diversos assuntos do comportamento da vida cristã, capítulo de número 5 da primeira epístola. Falei já sobre gratidão, falei sobre responsabilidade entre a comunidade da fé, vou falar sobre oração no domingo que vem, você já fica sabendo. E hoje tem um texto, tem 2 versículos bem no meio do texto que nós estamos estudando, que eu fui muito tentado a pular esses versículos. E você vai entender imediatamente por que eu fui tentado. Porque eu sei que, primeiro, ele é difícil, não era essa a razão básica, mas na hora que eu ler você vai entender. Mas depois eu quero explicar para vocês também por que eu entendo que ele é de suma importância para nós. Leia comigo o versículo 12 e 13, acompanha por favor aí na sua... Eu vou tentar ler na mesma versão que vocês têm, isto. E rogamo-vos, irmãos, então notem que é um pedido de Paulo aos irmãos de uma comunidade local. É como se nós estivéssemos lendo hoje algo que foi endereçado para nós. Paulo escreve para uma comunidade da fé, como a nossa, como a New Life, sobre diferentes aspectos, diferentes assuntos, e ele diz: rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Vocês entenderam agora a dificuldade de ministrar sobre isso? Vai ficar parecendo que eu estou advogando em causa própria, defendendo os meus direitos. Vocês entenderam? E eu realmente fiquei pensando muito sobre isso quando eu preparava essa mensagem, se eu sequer deveria fazer isso. E eu vou dizer para vocês, continua olhando para o texto aí um pouquinho, eu vou dizer para vocês algumas razões. Primeiro, que eu nem falei isso no primeiro encontro nosso aqui, olha o final do texto, diz assim: tende paz entre vós. A finalidade de Paulo ensinar o que ele acabou de ensinar para a igreja e de nós conversarmos sobre o que vamos conversar aqui nessa manhã, é para que haja paz entre nós, paz nos relacionamentos, paz na igreja, nessa ou em qualquer outra igreja. Então, se a finalidade é trazer o shalom de Deus para o povo de Deus, este assunto precisa ser ensinado. Segundo, eu entendo que se nós quisermos ser uma igreja, em primeiro lugar, fiel a Deus, nós não podemos pular nenhum ensinamento das Escrituras Sagradas, por mais difícil que ele seja da gente lidar com ele. Nós vamos ter que ficar aqui, contorcer no banco, sentir uma indisposição, mas nós temos que lidar com ele se nós quisermos ser uma igreja bíblica e relevante. Segundo, sendo pastor há muitos anos e convivendo com diferentes tipos de igreja, eu tenho certeza de uma coisa por causa da minha fé. Por exemplo, quando eu me converti numa igreja, queridos, que isso aqui que está acontecendo aqui hoje era a abominação das abominações. Ela não podia ter um instrumento que não fosse um órgão, daqueles órgãos que bombava lá no pé assim ainda para tocar, acho que pegava ar primeiro para poder tocar. Umas músicas que ninguém entendia o que era, parecia que nós tínhamos voltado para o século XVIII mais ou menos, ou pelo menos para o século XVI, para a Reforma Protestante, certeza. Martim Lutero se encaixaria perfeitamente naquele culto. Estava escrito assim em cima: silêncio e oração. Ou seja, você imagina, você entrou numa igreja, está escrito na placa: silêncio e oração. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que naquela igreja eu recebi os fundamentos da minha fé cristã.
Para eu me tornar membro daquela igreja, eu tive que ser examinado por 5 homens que perguntavam para a gente trechos inteiros das Escrituras Sagradas. Era uma classe que parecia coisa do capeta, chamava classe dos catecúmenos. Olha que nome esquisito. Dava até assim, né? Mas chama assim mesmo, o nome é esse. Eu que estou falando mal do nome, mas o nome é esse mesmo, catecúmenos. E tinha um manual dos catecúmenos, ou seja, você era um catecúmeno. Mas vocês acreditam que bateram os ventos da vida, vieram as situações que vieram, e o que me sustentou foram as doutrinas básicas da palavra de Deus que foram assentadas no meu coração. O que eu entendo? Nós podemos nos divertir, o nosso culto não precisa mais ser como no século XVIII, verdade. Mas se tudo o que nós tivermos for um culto moderno e alegre e feliz, o dia que a vida apertar, você espana. Você não aguenta. Você não tem estrutura. Você não tem base. É o que Jesus Cristo disse, aquele que constrói a sua casa sobre a areia. São 2 casas construídas aparentemente da mesma maneira. Uma construída sobre a areia, a outra construída sobre a rocha. Sobre ambas vieram as mesmas forças da natureza. Uma não recebeu o vento e a outra não. Ambas receberam chuva, vento, whatever. Uma cedeu e a outra não. Por quê? Porque uma tinha um assentamento sólido. Então o que é a minha conclusão? Se nós quisermos ser uma igreja não somente relevante, ativa, uma igreja que promove o bem, que faz o que é certo, nós temos que ser uma igreja bíblica nos seus ensinamentos. E eu sou pastor há tempo suficiente para saber que aqui entre nós tem, não estou falando de ninguém, é uma análise só, e também sendo pastor e pensando na classe pastoral e sabendo que nós temos pelo menos mais 3 pastores aqui na audiência e esposas de pastor, que existe uma dor tremenda no coração dos 2 grupos. Eu conversei com um homem, um jovem, né? Sei lá, eu estou com 5 anos. Quando chega na minha idade, a gente não sabe como é que chama os outros. Se chamar de jovem, você está falando que você é velho. Mas eu tenho 51 anos de idade. A pessoa de 28 pode ser meu filho. Então, um jovem. Aí essa pessoa disse para mim, pastor, eu odeio cristão. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, eu sou filho de pastor, pelo que eu vi meu pai passar, pelo que eu vi as pessoas fazerem meu pai sofrer, pelo que eu vi a mesquinharia da igreja. Tem gente aqui assim, tem gente aqui entre nós que foi, e quando eu digo assim, vocês entendem, eu estou fazendo uma coisa retórica, não é que nenhum de vocês seja esta pessoa, é alguém, mas não é alguém a quem eu estou me referindo, que foi abusado em uma igreja evangélica, que foi abusado em uma igreja católica. Eu aconselho mulheres que foram abusadas sexualmente por padres e por pastores, igualmente. Imagina, o pastor da sua igreja, que viu sua filhinha nascer no hospital, que visitou, que orou com essa família, de repente, faz um ato grotesco, imoral, de violentar a filha que você confiou nos cuidados. Vocês entendem o que vai na cabeça de uma pessoa dessa? Não, quer dizer, nós não conseguimos, mas a dor que vai de alguém que depois entra num lugar e vê a igreja, e vê pastor ou vê líder. Não é? Como tem pessoas que foram abusadas e tomadas as suas posses, pessoas que foram exploradas na sua fé, tem tudo isso aqui. Mas tem também entre nós gente que abandonou o cargo que tinha numa igreja porque não aguentava mais ser maltratado. Eu não estou dizendo só de pastor. Gente que tinha ministério e falou, quer saber, parei. Irmãos, eu sou pastor dessa igreja. E olha que essa igreja tem gente boa que serve demais. Nós não merecemos o tanto de gente boa que tem servindo nessa igreja. Mas vira e mexe, um deles chega para mim e fala, pastor, eu vou largar. Eu não aguento a grosseria, o maltrato, eu não aguento o desprezo, eu não aguento o jeito que as pessoas fazem. E aí umas começam a falar assim para mim, achando que estão me consolando. Agora eu sei o que o senhor passa. Mas isso não é consolo nenhum para mim, não. Você vai me abandonar, vai sobrar mais ainda para mim. Vocês entendem o que está nisso? Vocês entendem que tem pessoas que não conseguem dar um centavo, porque foram tão abusadas na sua fé em um local chamado de igreja, que se fecham a tal ponto que não conseguem colaborar, contribuir nada. E o pior, tem um grupo que faz a gente pagar a conta das mazelas do passado. Uma pessoa chegou para mim nessa igreja e disse assim, pastor,
estou aqui nessa igreja, mas não pense você que eu nunca vou te bajular. Eu falei, mas não pedi para isso, dona. Só está falando a coisa errada. Não, é porque não sou, aqui é a palavra que vocês sabem, dupla, que eu não posso falar porque está sendo filmado aí, de pastor. Sabe qual, né? O verbo puxar, mais o verbo saquear. Vocês estão me entendendo? Conversa comigo para eu saber se vocês estão me entendendo, gente. Não faço. Gente, quantas pessoas chegaram para mim e falaram assim, eu fiz uma festa, não te chamei, não tem que te chamar. Mas eu não pedi para ser convidado. Aí tem pessoas que parece que quer que você pague a conta da tristeza que eles viveram. Isso comigo, que sou pastor, e com qualquer outro. Então eu sei que é estranhamente difícil para um pastor ocupar o púlpito e falar desse texto que está se dirigindo aos pastores, porque Paulo diz, não só pastores, mas presbíteros, diáconos, líderes de ministério, os líderes da igreja local, Paulo escreve, mas Paulo escreveu para essa igreja dizendo, irmãos, vocês precisam amar, respeitar e ter em grande estima aqueles que, e aí ele dá 3 classes de pessoas, eu não sei se você percebeu, aqueles que trabalham, aqueles que presidem, aqueles que te admoestam, que vocês os tenhais em grande amor e estima pelo que eles fazem. E aí tem um ponto e diz assim, tende paz entre vós. Significa que isso não é novo. Porque se Paulo está dizendo, tende paz entre vós, tinha lá naquela igreja de Tessalônica. Que é uma igreja que a fé foi tão forte que existem vestígios daquela igreja durar séculos depois de Paulo, séculos. Então o que eu queria que a gente fizesse aqui hoje de manhã? Primeiro eu estou orando para que Deus cure muitos de nós. Muitos de nós. E se você pensar assim, pastor, você está daí falando para nós, deixa eu te dizer 2 coisas. Primeiro, eu já fui ferido como ovelha e já fui ferido como pastor. Eu já fui ferido sendo ovelha. E eu já fui ferido sendo pastor. Então não estou falando para você daquilo que eu não tenha passado. Segundo, esse texto ele é tanto para você, quanto ele é para mim, como ele é para todos os líderes. Porque se o texto diz assim, amem e respeitem os que presidem sobre vocês, o mesmo texto diz que estes que presidem sobre vocês sejam pessoas trabalhadoras, porque está lá, que trabalham, que admoestem vocês, ou seja, que sejam fiéis às escrituras sagradas no ensino dela para cada área da vida. Enfim, vocês verão. Então esse texto, quando eu estava preparando, ele falou tanto comigo, quanto ele pode falar com você nessa manhã e falar comigo novamente, porque ao mesmo tempo que eu estou transmitindo ele para vocês, Deus vai trabalhando na minha vida. Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o histórico dilema que nós temos entre reconhecimento e honra. E isso vai para as diversas áreas da vida. Há pessoas que simplesmente têm dificuldade de reconhecer o outro. Eu brinquei aqui com a beleza da mulher, de alguém falar, mas é a mesma coisa de você pensar em casa. A dificuldade que às vezes o marido tem de reconhecer o que a mulher faz de bem, ou a mulher reconhecer o que o marido faz de bem. Reconhecer o que um líder seu faz numa igreja, parece que é você dizer assim, você está melhor do que eu. Então nós temos esse dilema que é histórico, você acha que é bom, mas você nunca fala. Um dia alguém me perguntou assim, pastor, você deve ganhar muito cumprimento das pessoas da sua igreja no final do culto? Eu falei, não, muito pelo contrário. Ele falou assim, mas se você acha que as pessoas da sua igreja não gostam de você, eu falei, não, acho que deve ter gente que não gosta, como em qualquer lugar, mas tem muita gente que gosta. E você acha que as pessoas não são abençoadas pelo que você faz? Acho que sim. Tá. Mas então por que as pessoas não falam? Pela mesma razão que não fazem em nenhum outro lugar. E eu poderia citar algumas. Uma você acha que é obrigação. Alguém já me disse, não, o senhor não faz mais do que a sua obrigação. A pessoa me disse dessa maneira. O senhor não faz mais do que a sua obrigação. Então você acha que a obrigação é a obrigação. O outro é porque nós somos rápidos para julgar, para criticar, para apontar erros, mas a nossa língua parece que tem 1 tonelada de peso quando ela precisa se movimentar para dizer algo de bom de alguém, não é verdade? Então você está entendendo o que é. E com isso, as pessoas vão sendo feridas. Agora veja o que Paulo ensina na carta de Paulo, que ele escreveu à igreja em Roma, no capítulo 13. Ele diz o seguinte, versículo 7. Dai a cada um o que deveis. E eu vou explicar para vocês, e eu espero que Deus fale ao seu coração com isso. Paulo está
instruindo a igreja em Roma sobre as autoridades, porque os irmãos cristãos diziam o seguinte: eu não preciso me submeter à autoridade romana, eu sou de Deus. Aí Paulo dizia, olha, ele foi explicando que as autoridades são constituídas por Deus, e que quando a espada vem sobre alguém, ela é correção, porque aquele que não faz o que é errado segundo a lei, não precisa temer a lei. Enfim, vocês conhecem o capítulo. Mas chega um momento que ele diz assim, então, ou seja, portanto, esse advérbio de modo aí, se eu não tiver muito ruim no meu português, sei lá, uma conjunção talvez. O que é isso? Já que a autoridade é assim, portanto, dê a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem você tem que pagar, o que tem que pagar é isso. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. Mas o que diz a parte final? A quem honra, honra. É isso que Paulo está ensinando à igreja com relação às autoridades civis. A Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra que o Senhor teu Deus te deu, e sejas bem sucedido, ou e te vás bem. A Bíblia não diz assim, honra sua mãe se ela foi boazinha, honra o seu pai se ele foi carinhoso, honra os seus o pai e mãe se eles deram para você o que eles queriam. A Bíblia manda honrar, e nós fazemos o bem para nós mesmos se nós honrarmos. Ah, mas meu pai foi bruto. Irmãos, meu pai, primeiro era goiano, bruto. E meu pai, eu fico vendo uns pais corrigir menino. Hoje eu falo, se tivesse vivido na época do seu Manel. Vocês já viram o pai que o menino está pulando lá, o pai fala assim, menino, eu te pego. Ah, se eu te pego. Irmãos, meu pai punha a mão no currião assim, ó. O nego fazia xixi na calça. Tô brincando não. Surras homéricas. Sem brincadeira. O papai, acho que a única coisa que ele não faz, que graças a Deus não fez, é que ele sabia o lugar que batia era no bumbum, porque tem mais carne e músculo, né? Mas é de ficar vergão de você não conseguir sentar. E outra coisa, não tinha assim, naquela época. Menino, faz tal coisa. Para quê? Ah, já era. Já era. Já era. Lembra, alguém aqui é dessa época? Sabe o que eu estou dizendo? Já era. Bom, meu pai faleceu muito cedo. Eu tinha 12 para 13 anos de idade. Eu honro a memória do meu pai. Meus filhos nunca me ouviram falar mal do meu pai. Meus amigos nunca ouviram falar. Tinha defeito? Claro, como qualquer pessoa. Minha mãe está viva até hoje. Eu honro a minha mãe dentro daquilo que eu posso. Não importa se ela foi boa mãe, excelente mãe, mais ou menos mãe ou péssima mãe. Eu honro porque é um princípio de Deus. E se é um princípio de Deus, bem nós fazemos em o cumprir, porque quem cuida de nós é Deus. Então, quando você e eu quebramos um princípio relacionado à autoridade, seja ela eclesiástica, seja ela o líder do seu ministério, seja ela a polícia da cidade, ou qualquer outro tipo de autoridade, nós não somente corremos o risco de ser punido por ela, como nós perdemos a bênção de dizer, Senhor, eu fiz o que o Senhor me ordenou. Então, tem pessoas que têm dificuldade de simplesmente reconhecer o que os outros fazem de bem. De dizer, que bom que você existe, que bom que você faz isso, que bom que isso aqui tem a sua presença. Olha, a sua história na minha história fez dela uma história melhor. Enaltecer o outro, falar palavras de carinho, de gratidão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Abre o seu coração para Deus poder mexer e falar com você, para você entender que eu converso com mulheres que dizem para mim, pastor, eu nunca ouvi um elogio do meu marido. Um elogio. Eu conheço homens que dizem a mesma coisa, não é elogio. A minha mulher nunca reconhece o que eu faço. Ela nunca sabe dizer, você é um bom marido, eu sou feliz de ter sido casado com você, de Deus ter me dado você. Isso traz alegria. Pais não falam para filhos, meu filho, você é o tesouro dessa casa. Minha filha, o papai ama você e essa casa não seria a mesma sem você. Filhos não dizem mais para os pais, obrigado, porque você foi quem Deus para cuidar, Deus deu para cuidar de mim. Não, e igreja? Nem se fala.
Todo mundo aqui é obrigado a fazer as coisas e fazer o melhor possível, porque se você não ficar absolutamente satisfeito, além de nunca ter falado uma palavra de gratidão ou movido uma palha para fazer as coisas melhor, você é rápido, que nem o Billy the Kid, para poder reclamar, formar grupos, difamar a integridade de outras pessoas. Deus está falando com alguém? Não. Então, queridos, por que Paulo explica assim? Porque é para o bem da igreja. Aí você pode dizer, bom, mas o senhor começou dizendo que há líderes que são déspotas, que são fascistas, que são agressivos, que são violentos, que abusam da fé das pessoas, que tiram proveito do mais fraco, que pisam e que ditam as coisas como se ele fosse o único no mundo e todo mundo tem que andar de acordo com ele. É esse tipo de líder que o senhor está mandando eu seguir, porque é contraditório. Não, e seria realmente contraditório. Continua olhando para o texto. O texto deixa claro características do líder cristão autêntico, porque nós temos muitos lobos disfarçados de ovelha. Nós temos ovelhas disfarçadas de lobos aí, e nós temos lobos disfarçados de ovelhas aqui. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não é isto. A Bíblia nos manda observar as pessoas. E estas pessoas, dentro da comunidade cristã, merecem o respeito, a admiração, o amor e a honra de todos aqueles que estão. Você pode logo pensar assim, honra, esse pastor está querendo que a gente comece a dar as coisas para ele? Primeiro de tudo, não, porque eu não preciso. Segundo, dizer para você que amar e honrar não tem nada a ver necessariamente com dar coisas. Eu conheço mulheres que ganham joias, que ganham perfumes caros, que ganham carro, mas queriam ganhar a admiração do marido. Eu conheço filhos que ganham tudo do pai e da mãe, mas queriam ter a companhia do pai e da mãe. Eu conheço casais que juntos adquirem muita coisa, ganharam, mas se perderam na estrada da vida. Então, não honrar é muito mais amplo do que você pensar em apenas enfiar a mão no bolso, que faz parte, dar um presente, dar uma coisa ou outra. Honrar é ter em autoestima, é falar bem, é estar perto, é servir, é ajudar, é caminhar ao lado. Então vamos ver os 3 tipos de pessoas que Paulo fala, que esses são os líderes verdadeiros. Primeiro, os que trabalham entre vós. Tem uma versão em inglês que eu gosto desse texto, que diz assim, those who work hard among you. Aqueles que trabalham pesado entre vocês. E eu estava lendo um comentário que o Dr. John Stott fez nesse texto, que ele diz o seguinte, e olha, ele escrevendo há anos atrás, ele diz assim, parece para muitos que o trabalho pastoral é uma atividade ociosa. Sabe o que significa isso? Você acha que o seu pastor não trabalha. Você acha que os seus líderes não fazem nada. Eu contei aqui de manhã, o pessoal deu risada. Teve lugar que me pergunta, profissão. Eu falo, pastor. Não, mas o que você faz? Não, do que você trabalha? Como é que não é trabalho? Aqui tem uns engraçadinhos que me ligavam e falavam, 9 horas da manhã, pastor, eu te acordei? Quase que eu falo assim, acordou, eu estava dormindo com a sua mãe, você me acordou. Dá vontade de falar. Então, é uma ideia de que o trabalho religioso, seja pelo pastor ou por qualquer outro líder, ele é um trabalho do domingo. Tem gente que fala assim para mim, mas você só trabalha domingo? I wish. Você só trabalha domingo. Então, aqueles que trabalham, irmãos, para e pensa um pouquinho. Você que cuida da sua célula com dedicação, quanto esforço você coloca, quanto amor, quanta preparação. Às vezes você está lá no seu trabalho do dia a dia, mas a sua cabeça está naquilo. Eu costumo fazer uma coisa que acho que nem a Ana sabe disso. Todas as vezes que eu chego em casa, eu fico dentro do carro por pelo menos 5 minutos. Às vezes 10 minutos. Quando eu não faço no driveway da nossa casa, eu faço na rua lá de casa. Aí você me pergunta, para quê? Eu falo, para desintoxicar. É um detox. Para eu poder chegar em casa, gente. Para não chegar lá sobrecarregado das mazelas do dia inteiro, de ouvir pessoas agressivas, violentas, gente
promíscua, gente adúltera, gente querendo roubar, gente querendo fazer tudo, e você ajudando aquelas pessoas o tempo todo. Você fica louco. Você fica louco. E aí a pessoa pensa que o trabalho pastoral é você subir num púlpito e pregar. Um dia eu estava numa casa, eu achei isso muito engraçado. Um casal me convidou para comer, não me lembro mais se era almoço, se era janta, estávamos eu e a Ana. E aí nós estávamos lá comendo com o pessoal, tinha mais algumas pessoas, chegou um outro casal. Nós estávamos comendo assim alguma coisa que tinha frango. Aí a pessoa olhou e falou assim: bom ser pastor, né? Eu olhei e falei: meu irmão, eu troco esse frango. Meu irmão não, aqui não é irmão, aqui é filho do capeta. Eu troco esse frango aqui por qualquer... Ou um frango, sei lá, almoço. Você nem deu, até perdi a vontade de comer o bendito frango. Porque tem gente que acha que o trabalho pastoral é você ficar visitando os outros e comendo na casa das pessoas. Tem refeição que é colocada na minha frente que eu não quero nem comer, queridos. Sentei com uma pessoa uma vez aqui no início dessa igreja, pagou um jantar para mim e sentei. Essa pessoa falou tanta coisa que feriu minha alma que o prato ficou lá, eu não consegui comer. Ela falou: vai comer? Não, foi depois disso tudo. Depois disso tudo. Não tem. Então, as pessoas imaginam, e agora engraçado que nesse texto, Paulo usou um verbo na língua grega para trabalho, que é o verbo usado para o trabalhador do campo, kopiol. Se tem alguém aqui que é bom de grego, vai saber do que eu estou dizendo. Qual é o verbo? Do trabalhador que fica na lavoura, que sai de sol a sol, que soa a camisa, que volta para casa cansado. Aliás, na língua grega, esse texto tem esse verbo tem figuras muito mais gráficas. Fala de músculos rasgados pelo trabalho do dia a dia pesado. É bem capaz que você nunca vai ver o seu pastor derramando suor pela camisa, ou seus líderes, presbíteros, diáconos, enfim, é bem capaz. Mas irmãos, o trabalho pastoral envolve horas de pensar, de meditar, de orar, de refletir, de buscar de Deus, de visitar pessoas, de orar com pessoas, de aconselhar pessoas que você pensa assim: eu acho que eu já ouvi de tudo desse mundo. E sabe o que é mais importante? Não poder dar vazão a isso para ninguém. Se você for um homem ou uma mulher que lideram com integridade, saber que você tem um voto diante de Deus, de que aquilo que for falado para você jamais vai sair da sua boca. Está aqui, está no seu peito. Como que você olha para o seu líder? Seja ele quem for, vocês que estão de outras igrejas aqui me visitando, ou me vendo pela televisão, pelo Facebook, enfim, e diz: o meu pastor não trabalha. Há pessoas que dizem: o pastor não deveria receber. Teve gente que já saiu desta igreja porque descobriu que um líder de ministério qualquer é remunerado pelo trabalho que faz. E aí a pessoa saca do versículo bíblico, porque não sabe nada da Bíblia, mas sabe tirar os versículos que convém. De graça recebeste, de graça dai. Vira para essa pessoa que abandonou o trabalho, que precisa comer, porque a própria Bíblia diz também que o lavrador deve ser o primeiro a comer o fruto do seu trabalho, e que digno é o trabalhador de comer o fruto do seu suor. Para esta pessoa, irmãos, o trabalho da obra de Deus é trabalho como qualquer outro trabalho. Honre as pessoas. Honre quem te lidera, dizendo: olha, o que você faz é bom. Vocês veem esses irmãos aqui tocar, pensa assim: ah lá, músico. Não falei isso. Músicos. Porque os intérpretes ali entram no meio da minha pregação. Músicos. Você não sabe que as pessoas dedicam a aprender, a ensaiar, a estarem aqui. 1, 2 noites por semana, se reúnem, se aperfeiçoam. De que tem gente ensinando. De que os líderes dessa igreja precisam olhar as coisas com atenção, com dedicação. Como que você imagina que pode ser uma coisa de só menos? Há pessoas que acham que pastor, e tem, né? O problema é que tem os dois lados da moeda, viram pastor da noite para o dia. Nós temos aqui nessa igreja diversas qualificações profissionais. Nós temos médicos, temos advogados, temos engenheiros, temos pessoal da linha de computação, temos arquitetos, temos enfermeiras, temos diversas pessoas aqui. Mas olha, eu vou dizer para você o seguinte: se um médico entre residência, entre pre-med, medical school e residência,
estuda quase 12 anos, um pastor com doutorado estudou 13 e defendeu a sua tese. Então qual é o ponto? Por que que a igreja cristã desenvolve essa mentalidade? Eu converso com um amigo meu, contei aqui para o pessoal e eles deram risada, que foi pastor durante anos. E ele deixou o ministério. E eu falando com ele um dia, disse: e aí, 1 ano sem você pastorear, como é que você está se sentindo? Ele falou: não, está tudo bem, mas eu arrumei bursite nos 2 ombros, aquela inflamação nas juntas. Eu falei: ah, por quê? Você é um cara saudável, onde é que você arrumou isso? Ele falou: tanto ficar com a mão para cima louvando a Deus e agradecendo ser pastor de igreja mais. É esse tipo de comunidade que nós queremos criar? Onde a pessoa que está aqui em cima está contando o dia de abandonar o que está fazendo, porque não suporta o maltrato das pessoas, e onde cada líder de ministério, nessa igreja, irmãos, nós temos pessoas boníssimas servindo, mas quantas eu preciso segurar a laço? Porque dizem para mim: pastor, eu não aguento mais, não preciso disso. E não precisam mesmo, mas servem por amor a Deus e por amor às pessoas. Nós precisamos aprender a honrar e amar e respeitar estas pessoas. Paulo estava ensinando aquela igreja, eu creio que ele está ensinando a nós. Os que trabalham, tem gente preguiçoso? Tem. Pastor? Não, conheço mecânico preguiçoso, pintor preguiçoso, furador de buraco preguiçoso, arquiteto preguiçoso, médico preguiçoso. Tem gente preguiçosa em toda a área da vida, principalmente se não for goiano. Já está mais fácil de ser. Existem. Agora, existem pessoas boas, dedicadas, honestas. E no final você vai entender por que eu estou fazendo essa distinção. Segundo grupo de pessoas, é os que presidem sobre vocês. Nós vivemos numa sociedade pós-moderna. Algumas premissas dessa pós-modernidade, entre elas está uma que é o seguinte: não, ninguém manda em mim, eu sou livre. Irmãos, não há estruturação social correta sem camadas organizacionais. A sociologia diz que assim como uma comunidade se organiza nas camadas superiores, ela se organiza nas inferiores. Ou seja, por que no nosso Brasil, desculpa falar assim, mas pensando nesse conceito sociológico, por que o cara aqui de baixo, que não tem nada, está tentando trapacear na entrada no ônibus, por exemplo? Porque assim como a sociedade se organiza nas camadas superiores, ela vai se organizar nas inferiores. Você diz: o político rouba, por que eu não vou roubar? O cara burla, por que eu não vou burlar? O cara suborna, por que eu não vou subornar? Será que é isso que está acontecendo na comunidade da fé? Porque o segundo grupo de pessoas que Paulo diz: vocês precisam amar, honrar e ter em autoestima, são aqueles que presidem sobre vocês. Ponto. Um outro conceito da pós-modernidade é a liberdade que cada um de nós tem. E essa liberdade não pode ser tocada por nada. Então você diz assim: aqui ninguém põe a mão. Ninguém me diz o que fazer. Aí o seu líder, para te dizer o que fazer, ou ele se torna um ditador, ou ele se afasta de você. A comunidade não sabe mais reconhecer os seus líderes por aquilo que eles fazem como liderança. Há pessoas, eu conversei com um pastor esses dias para trás, uma pessoa boníssima, renomada, muito capacitada, e ele me disse assim: Manuel, há mais de 10 anos eu não tenho relacionamento social com ninguém da minha igreja. Eu disse assim: mas ninguém? Ele falou: não. Eu falei: mas os amigos que eu tenho são da minha igreja. Ele falou: pois é melhor arrumar outros também. Falei: mas por que você não faz? E por causa disso que eu vou dizer para vocês. Presta atenção. Vamos fazer um exercício rapidinho. Se você puder fechar os seus olhos por segundos, pensa, desenha na sua mente a imagem de um homem ou de uma mulher santo. Pronto, vamos conversar sobre a sua imagem. Não precisa me falar, seja sincero com você. O que você pensou? Você pensou num homem ou numa mulher meia idade, bonitos, bem vestidos, cabeça brilhante, talvez que falasse algumas línguas, que soubesse conversar sobre a vida. O que você pensou? Você pensou num homem e numa mulher mais velhos, cara pálida, rosto enrugado, envelhecido, roupas simples? O que você pensou?
Eu aposto que a grande maioria não pensou na primeira figura. Por quê? Porque a imagem, esse ícone de santidade que veio para nós da Idade Média, é que o santo tem que ser um cara largado da vida, vivendo num mosteiro, à parte e além e aquém de tudo, enquanto uma mulher santa não pode ser, uma mulher bonita não pode ser santa, não tem nada de santidade nessa mulher. Mulher santa tem que ser feia, tem que ser velha, tem que ser enrugada, não pode passar uma maquiagem, condenação geral na turma feminina do ambiente. Não pode ter viajado, não pode ter conhecido o mundo, não pode, a santidade não cabe. Queridos, essa é uma ideia medieval, demoníaca, horrível, porque classifica-se como santo a abstinência dos frutos dessa vida, enquanto o coração não precisa ser tocado. A verdadeira santidade transforma de dentro para fora. Então o verdadeiro santo pode ser uma mulher de 25, 26 anos de idade, um homem de 30, 40, 50, um empresário, CEO de uma grande empresa, ou um camponês. A mesma forma, o seu líder, para ter autoridade sobre você, você quer que ele seja o cara que não se mistura, que fica para lá, ou a mulher que anda diferente, que faz isso. Um dia me disseram isso. Eu estava num lugar pregando, e eu fiquei junto com o povo assim, os caras falaram: pastor, tem um lugar ali para os pastores. Eu falei: não, eu gosto de ficar aqui. Na verdade, eu não gosto muito de pastor, mas eu vou ficar aqui. Aí ele disse assim: pastor, esses meninos não vão te respeitar, porque eu vou ficar junto com eles. E sabe que não estão errados de todo? Porque para a maioria de nós, aqui na nossa mente, o nosso líder, ele tem que ser aquela figura que valida um pensamento errôneo. Se ele vier limpar o chão junto com a gente, ele perde o valor. Se ele comer como você, se ele brincar e se ele sorrir, ele parece que perdeu a santidade que você esperava em ver um homem ou uma mulher reclusos. Pensa! E aí você atribui a ele ou a ela menos, porque eles simplesmente resolveram ser gente. Um dia, aqui nessa igreja, estávamos tendo a nossa conferência de missões. E veio um missionário, e a gente sempre pede: olha, não conta a história que você está passando fome, esses trem, porque na maioria das vezes não é verdade. Sim, fala do trabalho missionário. Aí o cara, num minuto, ainda falou que comia miolo de macaco, aranha frita, sei lá, aqueles negócios. Acabou o culto, uma pessoa veio falar para mim: está vendo o que é homem de Deus, pastor? Eu falei: meu irmão, você está enganado. Para. Esse cara não come miolo de macaco, pode ter comido uma vez. Também já comi cobre, já comi uma porção de coisa uma vez. Não é minha refeição diária, meu prato. O que tem hoje para o almoço, meu bem? Cascavel ao molho pardo. Não, não tem isso. É assim não, gente. O cara está lá, surgiu, está num lugar. Eu estava num lugar um dia, eles mataram um cavalo. O cara falou: pastor, tem que comer um pedaço de carne de cavalo. Era o que servia, não é, é o que comia na cidade. Eu falei: carne de cavalo. Ele falou: você tem que experimentar, é aqui, é do povo. Eu falei: então põe um pedaço aí no meu prato. Pensa num trem ruim. Tem que comer em um pedaço. Já comi coisa muito esquisita, mas é uma vez, um negocinho para dizer: tirou. Falei: meu irmão. Aí ele continuou. Falei: tá vendo? Pastor aí, a igreja grande, não sei o quê. O cara está lá, ó, não tem nem banco para sentar. É umas comparações, gente, que eu não entendo. Eu vou falar num português claro para vocês: cada macaco no seu galho. Se você está num lugar... Eu já comecei uma igreja dentro de um curral. Eu sentava na cerca. Para quem sabe o que é um curral, lugar de fechar boi, vaca, eu sentava na cerca. Agora toda igreja tem que começar dessa maneira. É o ambiente, é o lugar, são as pessoas que você está ministrando. Não fica transferindo modelo para os seus líderes que não tem o menor sentido. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Deixa eu ir para o terceiro item. E esse aqui é o mais pesado, por isso que eu deixei ele por último. Aquele que admoesta o povo de Deus. Então o primeiro é o que trabalha, o segundo é o que preside, o terceiro é o que admoesta. Eu vou dizer para você porque que esse aqui é complicado. Se você me perguntar: pastor, de todo mundo você já perdeu na New Life, motivo número 1, eu resolvi falar que aquela pessoa estava errada em alguma coisa. Pode contar, gente.
Novamente, eu nunca faço isso aqui, estou fazendo para vocês entenderem. Tem um verbo aqui na língua grega, de novo, que é o único verbo usado somente para quando quer corrigir uma pessoa em forma ética ou moral. Paulo usou ele, o Espírito de Deus instruiu Paulo para usar esse. Admoestar significa o líder dizer, esse caminho é de morte. Isto aqui é pecado. Isso aqui não é assim, irmão, já perdi gente nessa igreja de tanto, mas de um tanto, de dizer, você está dormindo com a mulher que não é sua. Mulher, você está dormindo com um homem que não é seu. Você está ganhando dinheiro de forma ilícita. Não é dessa maneira. Não faz isso. E eu, com a minha boca grande, devia ter ficado calado. Mas aí vem um pensamento. Se Deus está dizendo que deve ser honrado o que admoesta, se eu não admoestar, eu não sou digno nem de Deus e nem da igreja dele. Vocês estão comigo ainda? Agora já está me odiando, começando a odiar aí, o princípio do ódio. Vou contar um caso para vocês, que eu contei aqui no primeiro. Podia passar a tarde contando. Tinha um casal, vinha aqui na igreja alguns anos atrás disso, sentava mais ou menos ali atrás. Porque nessas alturas eu já sei onde cada um de vocês está sentado, gente. Se você acabar o culto e vier me perguntar, fala, pastor, onde é que eu estava sentado? Eu vou te falar onde é que você estava. Acabou o culto, uma pessoa falou, pastor, você conhece aquele casal? Eu falei, nunca vi na minha vida. Falei, então deixa eu te contar a história deles. Eu não devia ter escutado, mas a pessoa estou contando. Achei que ia falar assim, veio de tal lugar, veio que aconteceu isso, sei lá. Como hoje me apresentaram um casal aqui, me contaram a história deles rapidinho. Mas esse era peculiar. Porque ele falou assim, eram dois amigos, casados, todos dois líderes de uma igreja. Da mesma igreja, líderes na igreja, não eram necessariamente pastores. Aquele lá que o senhor está vendo, aquela não era a mulher dele, aquela era a mulher do amigo dele. Que ele e ela se juntaram, cada um largou o seu respectivo cônjuge, se juntou. Desgraça total, pastor, para a igreja, para as famílias, para a criança, cada um tinha, um casal tinha 3 filhos, o outro tinha 2. E está aí os dois juntos. Falei, tá, onde é que eu entro nessa história? Não, estou só te contando. Falei, obrigado. Falei, deixa o povo aí, está ouvindo o evangelho. Eu vou lá falar o quê? Primeiro, eu não sei de nada. Mas toda vez que eu pregava, eu via que essa mulher estava me olhando de um jeito diferente. Eu pensava, ou essa mulher está chateada, porque eu estava ensinando o evangelho. Ou essa mulher, Jesus está falando com ela. Aí, passados uns dias, uma pessoa disse assim, eu dei seu telefone, pastor, para uma mulher. Quando ele falou, eu sabia quem era. Ela vai te ligar. Beleza. Mulher me ligou. Aí, na hora que eu entendi, eu comecei a falar assim para mim, Deus, não pergunta nada, que ela não me pergunte nada. Aí contou, tá, fez a pergunta, pastor, você sabe da minha história? Falei, olha, sei, alguém me contou. Como é que te contaram? Me contou que você era casado, que tinha um cara casado, você largou do seu marido, o outro largou da mulher dele, vocês dois vivem juntos, e uma bagunça danada, pronto, foi isso que me contaram, long story short. Ela falou, mais ou menos isso aí. E eu orando, pedindo a Deus que ela não me faça nenhuma mais pergunta. Deu 2 minutos, gente. O que é que o senhor acha disso? Vocês estão entendendo agora? Eu podia dizer, não tem nada com isso. Não podia? Podia. Não tem nada com isso. Vocês que são brancos se entendam. Vocês são maiores de idade. Vocês sabem o que deve fazer da vida. Tem tanta resposta politicamente correta que eu poderia ter dado, e eu já me perguntei 1000 vezes se eu deveria ter falado o que eu falei ou não. E minha irmã, você não devia ter me perguntado isso. Porque você não é mulher desse homem. Esse homem não é seu marido. Vocês dois estão em adultério. Tem crianças chorando que vocês são responsáveis. Tem desgraça em famílias que vocês são responsáveis. Tem igreja que vocês destruíram, vocês são responsáveis. Você não devia ter me perguntado isso. O que o senhor quer que eu faça? Larga o homem que não é seu marido. E volta para o seu marido. Mas eu não amo a irmã. E fala, amor, a gente arruma, Deus dá. A Bíblia diz que aquele que tem falta, pede a Deus que Deus dá. Você não ama porque você tem namorada desse aí. Porque você está com fogo. E agora você fica desse jeito aí. Não, pastor, não sentia nada pelo meu. Que não sentia nada, queria ver. Aí eu não falei que é vergonha, né? Não sentia nada. Agora você sente? Sim. Você sente porque é desse jeito. Minha irmã, você está pecando. Está errado. Tem gente que chega para mim e fala, pastor, eu sinto que eu não amo minha mulher mais. Fala, mas você vai largar porque você sente. E a sua palavra de homem cristão
de te amar, de te respeitar, de caminhar com você, de ter seu amigo, companheiro, fiel, até que a morte separe. Vai para onde? É falar e perder. Porque ela desligou o telefone e me agradeceu, nunca mais ouvi a voz nem vi o rosto. Passou uma semana, me mandam uma foto, pastor, olha aí para você ver. Ela e o cara, porque não é marido, ele tocando em uma igreja e ela cantando no coral. Gente, qualquer um de vocês se saírem dessa porta, vocês têm 50, no mínimo, 50 igrejas para vocês entrarem. Verdade ou não? No mínimo. Fecha o seu olho e anda aí, ó. Você pode se perder na cidade, mas você acha uma igreja. Pode ter certeza. Certa vez eu fiz uma pesquisa, a 250 yards da nossa igreja tinha 14 outras igrejas, 250 yards daquela porta da frente, mais ou menos 250 metros, para qualquer direção que você fosse. Basta dizer para você, você está vivendo em pecado, está errado. Sabe o que você faz? Você vira as costas. Muitos de vocês não sabem por que igrejas americanas não têm mais membresia. E tem muita gente que fala assim, eu vou para a igreja americana porque lá eu vivo independente. Vocês sabiam de onde veio esse movimento? Existem pouquíssimas igrejas americanas que conservam membresia. Porque as pessoas não querem mais ter que dar satisfação das suas vidas, e as igrejas sabem que se cobrar satisfação, as pessoas vão para a igreja mais próxima. Não estou falando mal de nenhuma igreja, existe isso em igrejas brasileiras também. Não é o fato de ser americano ou de ser brasileiro. O problema é o seguinte, o que nós vamos escolher? E eu vou dizer para você com sinceridade, às vezes eu acho que não vale a pena ser como a gente. Porque se alguém chegasse para mim e dissesse, Manuel, o que você está fazendo vai destruir você, a Ana, a Sara, o Pedro, está errado. Eu diria para essa pessoa que ele foi um emissário de Deus para me ajudar. Tenha vindo de um escalão mais abaixo de mim, no posicionamento eclesiástico ou acima, não interessa. É a preocupação com a alma, com o bem, com a vida dos outros, que não existe mais. Por quê, irmãos? Porque a grande maioria de nós não quer mais viver o evangelho. Nós queremos viver aquilo que convém, aquilo que nos faz bem e que nós podemos maquiar, passar um sugarcoat cristão para satisfazer uma consciência corrompida e contaminada pelo pecado. Então não dá mais para admoestar. Líderes de ministérios que me dizem, pastor, eu não posso chamar a atenção de ninguém no meu ministério, quer chamar e perder. Eu não posso dizer mais que a pessoa está errada. Eu não posso mais dizer que não pode ser assim, porque eu perco a pessoa. O verdadeiro líder cristão, ele nunca vai abandonar o seu chamado e a sua vocação de admoestar as pessoas. Nunca. Porque se ele assim o fizer, ele é líder. Ele é cristão, mas ele não é um líder chamado segundo o coração de Deus. Porque para Deus, o chamado do líder é semelhante, por isso que o nome é pastor. Foi tirado de uma figura extremamente conhecida. Um homem em cima de uma pedra, olhando o rebanho, cuidando, vendo quem estava, se vinha algum animal ele defendia, se vinha algum inimigo ele enfrentava, mas se alguma das ovelhas ia para o caminho que tinha um despenhadeiro, tinha um buraco, se ela se machucou ele ia buscar e trazer de volta. Essa é a figura do pastor, essa é a figura do seu líder. Eu, qualquer outro pastor, qualquer líder de ministério, que cuida da sua vida, sabe por quê? Porque um dia o pastor de verdade dará conta a Deus da sua vida. É como se Deus dissesse, você viu, Manuel, e você preferiu não correr o risco de perder uma pessoa que era um número a mais. Você, Manuel, foi falso com aquilo que eu te comissionei, te vocacionei.
Se você vê o ímpio no seu caminho de impiedade, ele vai morrer. Se você não o avisar, o sangue dele eu cobrarei das tuas mãos. Mas se você ver o ímpio no seu caminho de impiedade, ele certamente morrerá. Mas se você o advertir, da mão sua está livre o sangue dele. Sabem do texto que eu estou falando? Do Atalaia, lá do Velho Testamento? Irmãos, a comunidade da fé não é para o entretenimento de pessoas num domingo de manhã, para cauterização de uma consciência para viver mais uma semana. A reunião dos filhos de Deus é para que o ensino da palavra, por mais desafiador, como está sendo difícil para você, está sendo difícil para mim, porque eu estou pregando para mim também, e eu estou tendo que falar coisas que eu preferia não falar. Mas se a reunião dos filhos de Deus precisa ser para a maturidade, para o crescimento e para a transformação de cada um de nós em homens e mulheres mais parecidos com Jesus. Agora eu quero ouvir um amém seu. É isso que a proposta do cristianismo é esta. Dizer, meu irmão, não faz isso. Minha irmã, não faça isso. Jovem, não vá nessa direção. Homem, não, aquilo ali vai dar errado, vai destruir. E realmente vai perder pessoas. Vai perder pessoas. Agora nós precisamos escolher, como comunidade da fé, se mais nos importa agradar a Deus ou aos homens. Porque se for, e eu vou dizer para você, vou confessar um pecado meu. Olha, eu já cheguei até a dizer para algumas pessoas aqui nessa igreja isso. Quando eu penso que eu já disse isso, eu falo, nossa. Um dia me falaram alguma coisa, eu disse, olha, eu tomei uma decisão. Vocês acreditam que eu disse isso? Eu não falo mais nada que ninguém estiver fazendo de errado. Na hora que morrer, eu vou lá fazer o sepultamento. Na hora que der a desgraça, se precisar de mim, eu vou lá amparar. Vou fazer meu trabalho pastoral. Eu já quis ser pai, eu já quis ser irmão, eu já quis segurar, eu já quis cercar, e só deu errado. Porque a grande maioria de vocês não querem ouvir. Por que eu tenho que querer dizer? Vocês entendem? É por isso que o líder da sua célula não quer dizer o que ele quer dizer. Ele diz o que você precisa de ouvir, o que você quer ouvir, perdão. É por isso que o líder do seu ministério nunca, ou a maioria das vezes, pode realmente aplicar o que ela queria ou ele queria aplicar, porque vai sair pela tangente. Agora eu vou te dar um conselho como ovelha, você não deveria querer uma igreja dessa. Porque uma igreja dessa não é igreja. Uma igreja dessa é um local de encontro. Uma igreja dessa não tem fidelidade. Uma igreja dessa só perpetua aquilo que é o desejo de alguém. E eu vou encerrar agora porque eu já passei do tempo. Mas tem uma pergunta que nós precisamos fazer então. Quais as atitudes de uma congregação que deseja ser bíblica para com os seus líderes? Vou dar duas e nós encerramos. Presta atenção nas duas. E eu me coloco na primeira como qualquer outra pessoa. Nós só temos duas atitudes. Duas. Quais são as atitudes de uma igreja que quer ser realmente bíblica para com seus líderes? Duas. Uma. Eu não entendo que eu estou num lugar certo. Perdão, eu entendo que eu não estou num lugar certo. Esse líder não é o que a palavra de Deus diz. Esse líder é corrupto. Esse líder é enganoso. Esse líder é promíscuo. Esse líder é trapaceiro. Esse líder é isso. Nesta ou em qualquer outra congregação, saia. Saia. Não siga ninguém desta maneira. Este homem, esta mulher vai influenciar a sua vida. Vai influenciar os seus filhos. Vai influenciar o seu casamento. Vai influenciar a sua história de vida. Você vai querer ficar num lugar seguindo. Imagina você olhando para mim aqui agora. Imagina a seguinte cena. E você sabendo que eu tenho um caso em algum lugar. Aqui? Você aqui? Imagine você sentado aqui agora me ouvindo e no seu coração dizendo o seguinte: esse homem é trapaceiro. Eu sei de trapaças dele em tal lugar. Isso é loucura se você aceitar uma coisa dessa. Isso é loucura. Não interessa se você me acha bonito, bonzinho, cheiroso, o que for. É loucura. Saia de um lugar desse, seja esse ou qualquer outro.
Eu disse que teria 2. O primeiro é esse. Então, estou dando a mão à palmatória. Se a New Life não é esta igreja, se os nossos líderes não são esses homens e mulheres, não fique aqui, porque nós vamos fazer mal para você. Segundo, se você decidir ficar nesta, ou em qualquer outra igreja, você que está aí lá na Inglaterra, eu sei que tem gente nos ouvindo lá na Inglaterra, lá em Pernambuco, lá em Minas Gerais, lá no Canadá, ou em qualquer outro lugar daqui dos Estados Unidos, ou nesta igreja, se você decidir ficar, diga para você mesmo: eu vou amar, respeitar e honrar os meus líderes. São 2 opções, queridos. 2. Saia, não tá, esse lugar não é legal para mim, esse lugar não faz bem. Procure um bom lugar, procure um bom líder, procure uma pessoa honesta, justa, correta, enfim. Se você entender que está, seja aqui ou onde for, diga para você mesmo: eu vou amar, eu vou respeitar e eu vou honrar os meus líderes. Amor, honra e respeito, existem diferentes maneiras de se expressar. Você vai fazer com aquilo que é de acordo com o seu coração, daquilo que Deus te ensinar. Mas agora eu vou terminar com um versículo que está em Hebreus, que diz assim: que vocês devem ajudar os seus líderes a fazer o trabalho que eles fazem, sem que seja pesado para eles, pois isso, lá diz gemendo, para eles não fazerem gemendo, porque isso não aproveita a nenhum de vocês e não traz honra e nem glória para Deus. Se você ficar em uma igreja, honra os seus líderes, do mais simples, daquele que está presidindo a você, ao seu líder maior num lugar, honre, respeite, ame, defenda, vá ao lado, sirva. Porque dessa maneira, irmãos, nós vamos agradar a Deus. Amém? Amém. Dá para respirar um pouquinho? Amém. Vamos orar? E nessa oração nós vamos fazer uma coisa que aqui no primeiro culto, eu queria ter feito e não fiz. Olha, feridas tem aqui, feridas tem aí. Feridas frescas, feridas já antigas. Mas nós podemos ser curados para a honra e para a glória do Senhor. Aquele rapaz que me falou isso, falou: pastor, não quer saber de igreja pelo mal. Meu pai faleceu, eu carregador, de ver meu pai chorar, de ver meu pai ter que mendigar o salário dele, de ouvir crente falar de que o pastor não podia ganhar, de ver a nossa casa passar dificuldade, de ver minha mãe dobrar os joelhos para orar, para ver o que o povo estava fazendo de mal para a gente. Minha mãe, não tem como eu amar pessoas dessa, pastor. E eu disse para aquele rapaz a mesma coisa que eu digo para você: ferido, sendo você o líder ou sendo você a ovelha, Deus pode curar essa ferida. E Deus pode nos ajudar a reconstruir de uma forma bonita, irmãos. Agora, depende de você, o que você vai escolher, qual é o caminho que você vai escolher. Então, quando nós estivermos orando aqui, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos por um minutinho, nós já vamos terminar. Põe a mão no seu coração. Deixa o Espírito de Deus mostrar a você se tem essa ferida aí. Às vezes não tem ferida, mas às vezes tem sangue nas suas mãos. É você que fere. Tem sangue na sua língua. Tem sangue na sua mente, no seu olhar. Às vezes tem ferida na alma, no coração. E ambos, não importa, o ferido ou o que feriu. Se é para ter shalom, se é para ter paz, como Paulo escreveu, é importante que nós hoje sejamos curados disso. Espírito de Deus que faz aquilo que é impossível a nós fazermos, Senhor. Que tem gente que já deve ter abandonado, com certeza, coisas que faziam, porque diz: não aguento, não é para mim isso. O chamado e a vocação são de Deus para servir as pessoas. E é por isso que Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele diz: nós somos ultrajados todos os dias, agredidos todos os dias.
Mas lá no final ele diz assim: porém não destruídos. Louvado seja Deus. Peça a Deus para restaurar o seu sonho de servir. Peça a Deus para continuar dando coragem a você que já serve. Pede a Deus agora perdão por você ter ferido pessoas que estão te liderando, porque isso tem memorial diante de Deus. Peça a Deus perdão. Mas acima de tudo, faça o voto de hoje em diante ser uma pessoa diferente. Diga para Deus: Senhor, eu vou escolher uma comunidade da fé, para eu ser parte, para eu servir, para eu doar, para eu ajudar, carregar a carga. Eu vou honrar meus líderes, eu vou amar as pessoas, e nós seremos uma comunidade sarada para a honra e para a glória do Senhor. Senhor Jesus, a minha oração é que o Senhor venha derramar sobre todos nós aquele bálsamo que cura as enfermidades, Senhor, que sara as feridas. Ajuda-nos, Senhor, a nos colocar de pé diante do Senhor e a retomarmos o nosso papel e o nosso lugar. Líderes, servos, comunidade, povo que anda junto, irmãos em Cristo, ladeados, trabalhando, entendendo que alguns o Senhor chama para nos liderar, nos direcionar. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, faça o que Paulo orou por essa igreja: tende paz entre vós. Fica com a mão no seu coração ainda e recebe a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a única manifestação do amor de Deus na terra é através das pessoas a quem Ele se manifesta. O grande amor de Deus na terra sobre nós, a graça demonstrada na cruz do Calvário em Cristo Jesus, onde há perdão, restauração, recomeço, e a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja, irmãos, sobre as nossas vidas aqui hoje de manhã e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Você pode dizer amém? Amém. Deus